Vamos começar. Tá. Então, boa noite a todos. Hoje é 31 de julho de 2025. A gente vai começar mais uma reunião de discussão dos casos clínicos e cirúrgicos da retina do Hospital das Clínicas da USP. Então, primeiro, a gente vai começar com o caso clínico. Quem vai apresentar vai ser a Gabriela Mota, que é fellow de primeiro ano. Então, Gabriela. Boa noite, sou Gabriela. Então, eu sou fellow do primeiro ano aqui do serviço. Vou apresentar o caso. Queria agradecer ao Dr. Sérgio pelo auxílio aqui na elaboração dos slides e a doutora Luísa Martins, que me auxiliou na realização dos exames. Então, o caso clínico de hoje é uma paciente feminina de 53 anos que deu entrada ao serviço com uma história de baixa acuidade visual súbita em ambos olhos há um mês. Ao exame, a acuidade visual com melhor correção do olho direito era de conta-dedos a 1 metro e do olho esquerdo de conta-dedos a 50 centímetros. A biomicroscopia não apresentava nenhuma alteração, além de uma catarata nuclear de uma cruz. A pressão intraocular era normal, de 12 do olho direito e 13 no olho esquerdo. Aqui, então, o exame de retinografia de grande angular da paciente, mostrando, então, essas hemorragias ao final das arcadas e periferias, com essa alteração de pigmento foveal em ambos olhos, com o nervo corado bem delimitado. E frente, então, primeiramente, com essa imagem, gostaria de abrir para as primeiras hipóteses diagnósticas. Muito bem. Então, só com essa retinografia, Cleide, Jorge, deixa eu ver aqui, o Mauro, o que vocês pensariam numa paciente, então, 53 anos, eu acho que você vai falar de alguma coisa de quadro clínico dela, talvez, mais para frente, mas só para a gente iniciar um paciente que tem várias hemorragias difusas aqui na retina, a gente não sabe se tem edema macular ou não, pela retinografia é difícil ver. O que vocês pensam no diagnóstico diferencial e como que a gente tem que investigar? Bom, como ela tem muitas hemorragias nos dois olhos, como ela tem muitas hemorragias, a gente pensaria numa alteração vascular, obviamente. O quadro até poderia ser uma oclusão venosa, mas bilateral simultânea é muito difícil, então a gente tem que focalizar numa doença sistêmica. E aí, desde quadros que envolvem doenças hematológicas, com problemas aí de coagulação, ou até algumas infecções sistêmicas que pudessem dar uma isquemia vascular difusa, ou trauma também. Perguntaria se tem trauma, pensando aí num valsalva, um trauma torácico. Mas, enfim, eu acho que dificilmente ela não vai ter um quadro sistêmico associado para ter uma alteração bilateral simétrica simultânea. Ótimo. E, Jorge, algum complemento de exame ocular e qual a tua impressão de avaliação sistêmica? Então, você tem hemorragia bilateral, baixa de visual muito acentuada, que deve estar associado com edema de mácula, além das coisas que a Cleide ressaltou, doenças linfoproliferativas, tem aquelas linfoproliferativas tipo mieloma múltiplo, Waldenström, que são mais raras ainda, mas que dão alteração de coagulação e pode levar a processo vascular hemorrágico. Outras que a gente pode pensar também em hipertensão, apesar dela não ter um nervo óptico demasiado, pensando numa hipertensão maligna, mas os vasos são bem finos e hipertensão é um funcionamento. E outra coisa que eu noto, não sei se é efeito óptico da retinografia, é a retina periférica temporal bem pálida, parecendo uma isquemia profunda, ou um processo inflamatório, tipo uma retinite. Eu Mas acho mais um branco sem pressão, viu, Jorge? só um branco sem Aqui pressão. confunde mesmo, tá? Mas você poderia pensar nisso, mas só adiantando que é provável que não seja. Que não tenha nada a ver. E exames que eu gostaria de ver seriam a geografia, para ver questão vascular, OCT, para ver a mácula, se tem edema, se não tem, e se ainda tiver uma angio-OCT, seria muito interessante para ver a questão da perfusão macular, porque eu estou achando a qualidade visual muito baixa. Perfeito, perfeito, Jorge. Mauro, algum complemento?
A única coisa é que, como já passou um mês, poderia ter uma oclusão arterial também, que bilateral, simultâneo, é acho menos raro do que venoso. Acho que ajudaria também uma retinografia com mais detalhes do polo posterior, ah, mas sei lá, acho que é isso. Tá, tá. Concorda com o que foi discutido, né, Mauro? Sim, sim. Tá, joia. Lívia, alguma coisa a mais? Alguma coisa que você pensa diferente? Não. Não, acredito que seria isso mesmo, a questão de neoplasias hematológicas. A angiografia ajudaria até para a gente ver se não tem nenhum componente de vasculite também. E essa paciente tem algum antecedente oftalmológico? Ela, assim, passou por alguma aplicação intravítrea, algo assim? Não, Não. não passou. Você está Não. pensando em É, então toxicidade, pensaria. né? E então pensaria em algo sistêmico mesmo. Perfeito, perfeito. Sacuno, faz tempo que eu não falo com você. Alguma outra hipótese aqui que você pensa? Não. Acho Bom, que foi bem discutido. já cobriram quase todas as hipóteses. Aham, Bilateral, pensaria também como mulher SAF, né? Como sim, levantar uma das hipóteses para esse caso. Mas acho que sim. as outras vai ter que ver a investigação sistêmica para poder dar um diagnóstico. Perfeito, ótimo. Obrigado, Gustavo. Então é isso. Acho que a gente está coberto, assim, alguma alteração sistêmica tem para ter doença bilateral, outra seria diabetes, mas você não tem exudação, não tem microaneurisma, a gente vê as hemorragias são maiores mesmo, né? Ah, então vamos continuar, Gabriela, vamos ver como Uhum. você viu, tá? Então, agora alguns exames que foram realizados: a retinografia de polo posterior de ambos olhos, Que o Mauro aqui pediu. Ah, é a autofluorescência de ambos olhos, aqui o OCT do olho direito, o OCT do olho esquerdo. Aí agora aqui a angiofluorescenografia do olho direito, com 50 segundos e depois 10 minutos de exame. A angiofluorescenografia do olho esquerdo, com 1 minuto e 16 minutos. Aqui alguns cortes do OCT-A do olho direito, plexo superficial, profundo e coriocapilar. E aqui do olho esquerdo. E agora, com essa análise multimodal, queria abrir novamente para as hipóteses. tá bom, quem quer discutir sobre. Com esse complemento, tem um OCT com muito líquido subretiniano, né? Uma anjo com pouca, praticamente sem área de exclusão capilar, mas mais por um bloqueio por causa de hemorragia, né? O OCTA é difícil de a gente avaliar se tem redução de perfusão, de fluxo nos plexos. Plexo superficial parece normal, plexo profundo, talvez pelo scan não está bem colocado. Talvez a gente vê alterações, mas eu não sei se é fidedigno isso no plexo capilar profundo, né? O superficial aparentemente está normal, né? A corocapilar aparentemente normal também. Então, isso ajuda para fazer os diagnósticos diferenciais, ainda sem avaliação clínica? Uma coisa que chama atenção é esse aspecto da mácula, que além da grande quantidade de fluido subretiniano, ela tem algo que parece uma esquise. Então, não sei, um mecanismo de cisalhamento, contração, eu acho que entra numa hipótese bem possível aí, como eu citei, eventualmente se ela bateu o carro, alguma coisa desse tipo. Não tem um quadro isquêmico evidente, e então eu acho que aponta para alguma coisa com desaceleração. Ou alguma coisa sistêmica mais grave, né, Cleide? Ou então aquelas macroglobulinemias, né? A gente já viu aqui, mieloma múltiplo, mas assim, súbito, o que me chama atenção é que ela tem uma perda súbita nos dois olhos, aparentemente simultânea, né? Porque esse Aham. achado de muito fluido com líquido intraretiniano a gente já viu em mieloma múltiplo, em paraproteinemias, né? Tá, Inclusive ótimo. que esse pontilhado periférico que ela tem na anjo,
também aparece em doenças do tipo paraproteinemias, né, de aumento de viscosidade. Isso. Alguém ia falar? Alguém ia comentar? Depois. Porque as medicações oncológicas que podem dar quadros de descolamento neurosensorial, enfim, bilaterais e tal. Mas Agora, sem chama atenção hemorragia no olho também. esquerdo, que ela parece ter um quadro mais crônico, com uma alteração além do que parece uma esquises assim no olho direito, no olho esquerdo parece algo mais antigo, com uma alteração, acho, mais, talvez mais definitiva, aí, pegando uma extensão maior da estrutura intrarretiniana. Tá. Então, aqui a gente chega à conclusão mesmo que é difícil ela ter um quadro ocular com uma oclusão de via central, por exemplo, causando isso. Os vasos aqui você não tem, não são mais tortuosos, né? Ela tem que ter uma alteração hematológica causada por uma doença sistêmica, talvez, para ter todas essas hemorragias e essa quantidade de líquido na mácula, né? É, Principalmente Tem um subfoveal. artigo que não é sobre isso, era um artigo do grupo do Godric, que é de edema macular cistoide, na verdade, causa não vasogênica, que é esses que no angiofluo não tem vazamento. E aqui, traçando um paralelo, tem esse descolamento neurosensorial, onde a gente não vê, enfim, ele não vem da circulação retiniana, aparentemente, nem de vazamento da epitélio pigmentar. Então, precisaria Hum, encontrar alguma outra causa. certo. O mieloma, por exemplo, é mais ou menos isso. Certo, Cleide? É, E doenças correlatas. Né? Você no não mioloma, começa a jogar. particularmente, esse grande volume subretiniano e intrarretiniano, tem até uma explicação, porque as moléculas são grandes, penetram, umas pequenas não penetram, então elas puxam água, enfim, um Essa. mecanismo para explicar aí o excesso essa grande quantidade de fluido. E aí eu me lembro que tem às vezes eles até têm descolamento seroso na periferia, e não sei se essa da paciente tem, acho que não, né? Mas esse Essa não. pontilhado brilhante na periferia, na angiofluorescimografia, também é de mieloma. E sugere mais transsudação do que exsudação, né? Interessante. Mas Tá. mesmo assim, eu acho estranho que simultaneamente ela tenha perdido. Acho que essa história não é exata, né? Talvez é o que o Mauro falou, talvez o quadro é mais crônico no olho esquerdo, talvez tenha começado pelo olho esquerdo, ela não tenha percebido e percebeu quando afetou o direito, né? Tanto que a visão É. do direito é um pouquinho melhor que a do esquerdo, embora os dois tenham uma visão bem, bem baixa. Tá. Então, Gabriela, aqui a conclusão é que tem que fazer uma investigação sistêmica. A avaliação multimodal mostra alterações que sugerem fortemente que ela tem uma doença sistêmica causando isso, talvez, muito provavelmente, uma doença hematológica mesmo, né? Uhum, Então, você vai continuar agora a apresentar? Talvez, eu acho que você vai uhum, tentar avaliação clínica, né? sim. Tá. Aí comentando mais um pouco sobre o caso, então, a paciente tinha dado entrada primeiramente no pronto-socorro com um quadro de fadiga, náuseas e vômitos de coloração esverdeada. Apresentava também zumbido no ouvido esquerdo e esse quadro de baixa acuidade súbita, que era pior do olho esquerdo. De antecedentes pessoais, ela era hipertensa apenas e negava antecedentes familiares ou oftalmológicos. Frente a esse quadro, então, foram solicitados vários exames. O hemograma, então, demonstrou essa anemia profunda, com uma hemoglobina de 3,6 normocítica, uma plaquetopenia de 53.000, com leucócitos e linfócitos dentro da normalidade. Foi, então, realizada uma biópsia de medula, né, que se mostrou hipercelular para a idade, por uma proliferação atípica de células pequenas, com uma morfologia entre linfocitária e plasmocitária. A biologia molecular demonstrou, então, um MID88 ausente e o mielograma, o aspirado foi prejudicado pela intensa hemodiluição, mas com a presença de linfócitos com uma diferenciação linfoplasmocítica. A imunistoquímica demonstrou, então, positiva para o BCL2, CD138, CD20 e o kappa. Sorologias todas vieram não reagentes. A tomografia de tórax demonstrou uma esplenomegalia e foi realizada eletroforese de proteínas, com um pico gama de 4,9 e um aumento do IgM, maior que 3.100. A albumina veio de 2,4 e a beta-2 microglobulina de 3,46.
Então, frente a esses exames, foi dado o diagnóstico de macroglobulinemia de Waldenström. Então, devido a essa hiperviscosidade que a paciente apresentava ao diagnóstico, foi realizado, então, de urgência, 2 sessões de plasmaférese. Após isso, então, a estabilidade do quadro foi iniciada a quimioterapia, com a fludaramida, ciclofosfamida e rituximab, e após proposto um tratamento com terapia-alvo, com bortezomib, rituximab e dexametasona. Com relação à nossa conduta oftalmológica, então, foi optado pela observação e aguardado, então, a melhora sistêmica na paciente. Ótimo. Você tem o segmento dela, não? Então, ela não voltou depois Ah, disso. Eu não, né? tentei, só que ela estava muito debilitada por conta do quadro, então ela estava sempre voltando para hemato, e aí eu não consegui ver. Mas eu conversei com a filha falou que a visão dela melhorou muito, mas ela ainda estava tendo muitos vômitos. O dia até que ela ia para o consultório, ela estava vomitando muito, não conseguiu ir, depois de novo não conseguiu ir. Mas o que a filha fala é que ela já tem realizado bastante quimioterapia e está melhorando, assim, clinicamente. É, com as alterações hematológicas normalizando, ela tem um estado geral melhor, consegue reabsorver essa quantidade de líquido subretiniano. E a gente viu aqui, né, Cleide, 2 casos já apresentados aqui, Sim, um há 2 anos atrás, o outro, um ano passado, talvez, no final do ano retrasado, e outro há uns 4 anos, de mieloma múltiplo, que é um quadro muito, muito parecido, né, com a macroglobulinemia de Waldenström, né? E o tratamento é o mesmo, você faz essa químio pesada no começo, depois diminui, e o quadro oftalmológico você observa e isso vai reabsorvendo aos poucos. Talvez com a mais tempo evolução é ela ótima, né? melhore. Uhum. Melhor nessa doença do que no mieloma múltiplo. Às vezes o mieloma chega mais avançado, né? As imunoglobulinas lesam muito o fotorreceptor, está acumulada no líquido subretiniano. Algum comentário sobre essa doença, sobre evolução, alguma forma de tratamento diferente, algum comentário a mais, além do que foi feito? Não, só pergunto se ela tinha descolamento seroso na periferia ou não? Eu Onde acho tem que não, aqueles... né? Não? Hum. Tinha, Gabriela? Do olho direito, Hum. esse descolamento, ele aparentemente ele se estendia um pouco para baixo do polo posterior. Mas ao É. exame era muito difícil de notar essas alterações. A gente viu esse descolamento grande mais ao exame, mas parecia que ele se estendia um pouco para a periferia inferior. Ou talvez para o Equador inferior, não sei se chega na periferia não, hein? É. Mas, Não é, sei. tá. Se puder colocar anjo, na anjo que a gente vê esses pontos Uhum. na periferia. Isso aí, que é o que sugere paraproteinemia. Isso, isso. Você vê que ela tem quase 360, né? Tem nasal, tem Né? temporal, tem inferior, nasal aí inferior. É isso. Tá. O outro olho, você tem aí o olho direito? Aqui eu esquerdo. Também, Isso. E aí o esquerdo também. também. Ótimo. Então, tá. Então, como é uma patologia que a gente vê pouco, então a Gabriela vai fazer uma revisão sobre os diagnósticos diferenciais e sobre essa patologia em si, tá? É, então vamos lá, Gabriela. E a paciente está tratada, ela continua com o tratamento na hematologia e a gente vai observando a melhora. Talvez, Gabriela, mais para frente a gente consiga fazer uma apresentação rápida só para ver a evolução dela, né? Ah, tá bom. Ela vai voltar lá semana que vem. Aí eu consigo, se ela conseguir, né, mesmo ir, Tá. aí eu faço. Se ela melhorando o estado geral dela, a gente consegue documentar melhor, né? Uhum. Tá bom. Pode revisar. Então, falando um pouco sobre a macroglobulinemia de Waldenström, ela é uma doença, então, linfoplasmocitária, maligna, rara. Então, ela é caracterizada pela proliferação monoclonal dos linfócitos B, que são produtores de IgM. Foi descrita pela primeira vez em 1944 por Jean Waldenström. Então, ela caracteriza por essa viscosidade sérica elevada e a presença de uma infiltração linfoplasmocitária em vários órgãos. A incidência é de cerca de 3 casos por milhão por ano nos Estados Unidos. Os principais fatores de risco são o sexo masculino, etnia caucasiana e uma idade acima de 60 anos.
A expectativa média de vida vai variar muito também pela idade do diagnóstico, mas é em torno de 6 anos após o diagnóstico, e é muito frequente a mutação do MYD88, cerca de 90% dos pacientes vão apresentar essa mutação, e do CXCR4, que apresenta um pior prognóstico, os pacientes que apresentam essa mutação. O sintoma de apresentação mais comum é a fadiga, por conta dessa anemia normocítica, com valor médio da hemoglobina de 10. Os sintomas vão variar, né, por conta dessa hiperviscosidade, incluindo, então, sintomas neurológicos, como cefaleia, náuseas, tontura e hipoacusia, que a paciente apresentava, e alguns distúrbios vasculares, como epistaxe, hemorragias gengivais e gastrointestinais, insuficiência cardíaca congestiva e a retinopatia. Então, no momento do diagnóstico, cerca de 8% dos pacientes vão relatar algum distúrbio visual e 37% já vão ter alguma retinopatia relacionada a essa hiperviscosidade. As manifestações retinianas, elas vão se dar por esse quadro de hiperviscosidade, pelo IgM ser uma proteína grande, que ela fica sempre confinada nos vasos, e elas tendem a se autoagregar, então elas formam pentâmeros, e elas encapsulam plaquetas e hemácias. Com isso, elas levam a uma obstrução dos vasos e uma estase venosa, gerando, então, uma hipóxia das células endoteliais e uma quebra da barreira hemato-retiniana, causando, então, esses achados como engurgitamento e aumento da tortuosidade dos vasos, hemorragias, microaneurismos, e pode apresentar também um edema de nervo. O descolamento macular é uma manifestação rara, e ele tem um aspecto particular, que é o chamado mácula silenciosa. E é devido a essa ausência de vazamento dentro do descolamento, que sugere que essa exudação, que a exudação da vasculatura retiniana ou coroidal não é o mecanismo primário desse fluido. Então, eles propuseram duas hipóteses. Uma delas, que esse descolamento seria secundário a esse acúmulo do IgM no espaço subretiniano, que geraria, então, um gradiente osmótico e o deslocamento do fluido. Outra hipótese proposta por Guess é que a deposição dos complexos imunes nos corocapilares levaria a uma atrofia desse EPR sobreadjacente e aí um mau funcionamento dessa bomba, levando aí ao acúmulo do fluido. Propuseram, então, esse score prognóstico, né, para os pacientes, para predizer mais ou menos a sobrevida ao diagnóstico. Então, que seria uma idade acima de 65 anos, uma hemoglobina menor que 11,5, contagem de plaquetas menor que 100.000, a beta-2 microglobulina maior que 3 e o IgM monoclonal maior que 7. Então, varia aí a expectativa de vida de 11 anos, né, nos casos de baixo risco, para mais ou menos 3 anos nos casos de alto risco. Então, o tratamento, nem todos os pacientes eles vão precisar do tratamento, né, por ser uma doença indolente, mas ele vai ser indicado para aqueles pacientes que apresentam mais sintomas por conta dessa hiperviscosidade. Então, a plasmaférese, ela é utilizada para reduzir, então, esse nível de viscosidade sérica e ela é acompanhada de uma melhora da retinopatia. Alguns pacientes, eles observaram que mesmo após uma melhora clínica, né, desse descolamento, eles ainda apresentavam uma baixa acuidade visual. Então, eles indicaram que ocorre uma oclusão capilar dessa área perifoveal e uma obstrução desse leito, tanto por componentes sanguíneos agregados, ou então por um trombo verdadeiro que não tenha sido revertido pela plasmaférese. Então, eles demonstraram que essa retinopatia de hiperviscosidade, ela parece ser mais responsiva aos tratamentos sistêmicos, que vão reduzir rapidamente os níveis de IgM e essa viscosidade sérica, como no caso a plasmaférese. E junto, eles introduzem a quimioterapia sistêmica para prevenir a produção dessa paraproteína. Alguns relatos mostraram que esses descolamentos eles têm uma melhora, né, após o tratamento sistêmico. Outros, mesmo com não ocorre muita resolução desse descolamento com a terapia sistêmica. O tratamento ele vai incluir tanto agentes alquilantes quanto inibidores de proteossoma, inibidores de BTK e anticorpos monoclonais anti-CD20, que no caso o rituximab. Porém, esse rituximab ele tem uma resposta mais lenta ao tratamento, então ele não é indicado nos casos que se necessita de uma resposta mais rápida da queda da viscosidade.
Nesses casos, eles associam o bortezomib, que é a terapia-alvo. Então, a combinação do bortezomib, a dexametasona e o rituximab seria a escolha ideal para esses pacientes, com uma tentativa de diminuir essa hiperviscosidade e também diminuir o nível da paraproteína. Eles também perceberam que o uso do rituximab como agente único, ele está associado a um risco de surto. Nesse caso, teria, quando se inicia, então, só a terapia com rituximab, esse início do tratamento resultaria em um aumento transitório dos níveis de IgM, que pioraria ainda mais a viscosidade sérica. Então, eles observaram que isso seria diminuído quando ele fosse combinado com essa quimioterapia citotóxica. Com relação ao uso dos anti-VEGFs, é muito discutido, porque muitos casos viram uma melhora, né, dos sintomas oculares com o uso de tanto bevacizumab quanto ranibizumab, porém, todos os pacientes que utilizaram as drogas, eles também estavam em tratamento sistêmico. Então, não se sabe se a terapia isolada teria tanto benefício assim. Grande parte dos pacientes que se utilizam apenas do tratamento sistêmico também tem uma grande melhora do quadro ocular. Com relação ao diagnóstico diferencial, então várias condições elas podem levar a síndromes de hiperviscosidade com os achados retinianos semelhantes. No caso, mieloma múltiplo, a crioglobulinemia, coagulação intravascular disseminada, a púrpura trombocitopênica trombótica, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, retinopatia diabética e oclusões venosas, principalmente oclusão de veia central. Então, vou falar rapidamente de dois deles. O mieloma múltiplo, então, é uma doença maligna também, de células plasmocitárias, com a proliferação de imunoglobulinas monoclonais, nesse caso, principalmente o IgG, e é caracterizada por mais de 10% de células plasmáticas clonais na medula, ou um plasmocitoma ósseo ou de tecidos moles que seja comprovado por biópsia. É a segunda neoplasia hematológica mais comum, depois do linfoma, representa 1% de todas as neoplasias, e a idade média de início é de 66 anos. Então, os sintomas são semelhantes à macroglobulinemia, né? Incluem a fadiga, perda ponderal, mas nesse caso também a dor óssea. E os sintomas oftálmicos vão ocorrer tanto pela deposição direta das cadeias leves da imunoglobulina nos tecidos, ou então com uma manifestação também dessa síndrome de hiperviscosidade. Então, aqui é um relato de um caso que é bem semelhante aos exames que a gente conseguiu da paciente. É um homem de 50 anos, que ele tinha também uma baixa acuidade bilateral súbita e indolor, apresentando a acuidade do direito de conta-dedos a 1 metro e 20,63 do esquerdo. E ao exame apresentava, então, esse aumento da tortuosidade venosa, múltiplas hemorragias, em chama de vela, manchas de Roux nos 4 quadrantes, e tinha esse DR seroso inferior, que se estendia até a mácula. Foram solicitados exames, ele veio com uma HB de 5,8, uma hipercalcemia de 3,1, e a eletroforese mostrou um pico monoclonal identificado IgM. E a biópsia, então, veio com uma infiltração de 55% com plasmócitos. E aí, nesse caso, estabeleceu o diagnóstico de mieloma múltiplo. Mas, nesse caso, também tem na angiografia aquela mácula silenciosa que foi dito, pela ausência do vazamento macular. Outra doença seria a síndrome HELP, que então é uma complicação grave da gravidez, né? Que é caracterizada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas. E acredita-se que a combinação tanto da hipertensão quanto a doença microvascular e o estado hipercoagulável e a hipoalbuminemia seria importante para o desenvolvimento das manifestações oculares. E aí, nesse caso aqui da imagem, é uma mulher de 39 anos que apresentava uma perda súbita e indolor da visão de ambos olhos, apresentando percepção luminosa em ambos olhos. Apresentava, então, esse edema de disco leve, o estreitamento arterial, esse DR seroso nos quadrantes inferiores, e a angiografia mostrava um preenchimento coroidal irregular e tardio no polo posterior, com vários pontos hiperfluorescentes na fase inicial, com vazamento na fase tardia. Então, foi examinada, né, notou uma pressão arterial de 183 por 136
e uma plaquetopenia de 66 mil, com aumento de TGO e TGP. Nesse caso, ela não sabia, né, segundo o relato, que estava grávida, aí ela descobriu que estava de 26 semanas, e foi então proposto a indução do parto. E após a indução do parto, a acuidade melhorou para 0,4 no olho direito e 0,5 no esquerdo. Então era isso, muito obrigada. E essas são as referências. Parabéns, Gabriela. Ótimo, excelente caso, excelente apresentação, revisão, parabéns, excelente. Agradecer também, Obrigada. olha, os comentários aqui do Jorge, né? Do Jorge Rocha, do Mauro, do Maurinho, Mauro Goldbaum, da Cleide Machado, a Lívia Conce e do Gustavo Sacuno, tá? Ótimo, parabéns, Gabriela, excelente. Obrigada. Nada. A gente vai apresentar a imagem da semana que vai apresentar vai ser a Elisa Amaral, que é preceptora e fellow da Retina. Melissa? E aqui, Melissa, tá valendo um jantar, né? Quem acertar isso aqui? Isso, vou projetar agora, só um minuto. Aí, deu certo? Deu. Então, boa noite a todo mundo. Vou iniciar aqui a imagem da semana. Essa, então, é a nossa imagem dos dois olhos dessa mulher de 67 anos, com essa queixa de visão embaçada desde 2012 nos dois olhos e associada a flashes de luz. E aí embaixo a cuidado visual de cada um. Tá, então 2040, 2050, uma baixa divisão. Aqui, essa imagem é da agora, 2025. Isso. Tá. Então, baixa divisão desde 2012. Alguma hipótese aqui? Eu acho que é meio difícil de fazer alguma hipótese, mas ah, a gente está vendo no círculo aqui umas lesões no equador anterior. Parece umas lesões atróficas corioretinianas, uma atrofia peripapilar nesse mesmo olho, né? Parece que não tem nenhuma outra alteração no fundo de olho, na mácula aqui dos dois olhos. Então, a gente precisaria ter aqui um OCT para ver o que tem nessas duas máculas ou uma anjo. Alguma hipótese de diagnóstico aqui, né, com essa imagem? Não. Tá valendo para todo mundo, tá? Quem não tiver com o microfone pode falar no chat. E a Melissa vai pagar um jantar, né, Melissa? Bom, parece coreoidite multifocal, mas como vale um jantar, deve ser alguma distrofia, que nem aquela deficiência de GA, alguma coisa assim, que dá infecções, aquelas coisas raríssimas. Tá, então distrofia, algum tipo de distrofia poderia ser, mas tá frio ainda, Cleide. Não, não, pensei que parecia uma coroidite multifocal, parece um quadro inflamatório, né? Tá, isso. Tem que Poderia ser. lembrar do Birdshot também, né? Oi, Teresa, tudo bem? Do Birdshot, Oi, tá? Se vai É, para mas essa Birdshot. inflamatória, eu pensaria no pseudohistoplasmose. tá, histoplasmose, só que ela considerar que a paciente é brasileira, mas poderia ser com essa atrofia que ela tem peripapilar, né, Jorge? Tá, É, mas tô falando pseudo. A verdadeira a gente não tem porque está no Brasil. Já isso. tem uma na minha vida que ficou com pseudo, porque você não pode ter. Você não tem histoplasma por aqui. Tá. Desculpa, Teresa, eu não estou lembrando aqui o que você falou. A Cleide tinha falado de distrofia, só genericamente para a gente pensar no diagnóstico diferencial, como é Não, interessante. não, distrofia foi brincadeira, isso daí Não, parece eu sei. Não, não, mas, coroidite. mas Cleide, sem ser É, brincadeira, poderia ser, se fosse uma alteração simétrica, periférica, é, até poderia aham. ser, né? E uma alteração infecciosa causando essas alterações, como o histolike, como o Jorge está pensando. Teresa, só repete o que você tinha comentado, que eu perdi aqui. Essas lesões atróficas em mulher, periféricas, crônicas, eu sempre peço o HLA, o A29, para ver, excluir o Ah, o Birdshot. birdshot. O birdshot, tá. Birdshot. Birdshot, Só que é. as lesões do birdshot são mais nasais, bilaterais, né? Mais afiladas. Pode ter edema macular. É, é um pouco mais simétrico, né? Aí está muito assimétrico. Isso. Tá. Só Então, pela Melissa, oi, fala, característica Mauro. morfológica da lesão e tal, não é bem a localização, mas lembra aquelas calcificações que a gente vê nas inserções musculares. Tá. Sim, mas aquelas são mais amareladas, mais localizadas, né? Sim. Essas são maiores, mais atróficas. Aquilo em geral não causa atrofia corioretiniana maior, né? Tá bom. Mas é uma outra hipótese, Mauro. É, vamos passar mais
mais um exame para a gente ver se fica mais fácil, Melissa? Certo, tem mais alguns exames então aqui, vou passar para o próximo. Aqui é o Tá. olho direito e também o olho esquerdo. Uhum. Tá, então aqui a gente tem ou edema ou uma esquise, né? No olho direito pode ser um edema mesmo, ou até uma esquise, mas a gente não tá vendo membrana, não vê o descolamento do vítreo aqui, nem uma membrana epirretiniana para ser esquise. Tem outras causas de esquise que são congênitas, né? Além das tracionais. No esquerdo, a gente tem uma atrofia de retina externa, relacionada a essa área de atrofia coreo-retiniana, e tem parece que uma área de alguns cistos aí onde estão apontando as setas amarelas, né? Isso ajuda, então a gente não tinha visto a mácula dos dois olhos, agora a gente está vendo a região macular. Alguma associação com aquelas outras lesões, para alguma hipótese? Ainda não, né? Reforça, quer dizer, só olhando assim, tentando juntar as alterações periféricas com o edema macular, eu sugiro talvez de algo inflamatório. Agora, não explica muito a visão, quer dizer, a gente vê que a visão no olho direito pode estar alterada por essas alterações centrais, mas no olho esquerdo aqui, a priori, a visão podia ser 20/20 mesmo. Mas tem uma fragmentação da zona episódio, Mauro. Eu não sei se você consegue ver. Eu estou no computador aqui, é maior, eu consigo ver um pouquinho melhor. Não Certo. sei de onde você está vendo, mas eu te falo que aqui a zona episódio não está normal. Então, talvez dê para a gente imaginar que essa visão tem um decréscimo, Mauro. Tá? Então, aqui talvez seja difícil de a gente juntar para fazer uma hipótese, né? Então, vamos seguir para mais um exame, Melissa? Certo, então aqui uma de grande angular nos dois olhos. Tá. Então, o que aqui a gente está vendo é que tem um vazamento vascular aqui, né? A gente pode chamar de uma vasculite genericamente aqui, né? A Hum. gente vê isso nitidamente no olho direito. E talvez um borramento do disco também, pequeno. Certo, Melissa? Isso mesmo, era mais proeminente no olho direito o vazamento. É. Então a gente vê alterações periféricas no olho esquerdo, uma vasculite que provavelmente é bilateral, mas que é mais visível no olho direito. E um pouco a seta está apresentando aquele edema macular, ele aparece aqui. Então, aquilo que podia ser esquise não é. É um edema macular, são cistos mesmo. Então, ele tem uma vasculite mais um edema macular no olho direito. E no olho esquerdo, ele aparentemente não tem o edema macular visível, mas aqueles cistos estão próximos dessa alteração coreo-retiniana peripapilar. Então, vasculite bilateral, edema macular em um olho, um discreto início de edema, talvez perimacular no olho esquerdo, essas áreas de atrofia inferiores. Ahn, aí, Hum. Uma coisa que eu pensei foi em esclerose múltipla, mas essas cicatrizes do olho esquerdo aí já não. hum, tá, Com ah, vasculite periférica, edema de mácula, tá, mas. tá. Até poderia ser, ela já tivesse essas alterações coreo-retinianas, peripapilares, tivesse um quadro associado agora recente não, né? Porque isso já tem bastante tempo, mas um quadro Acho que posterior de essa é vasculite. uma doença inflamatória, uma vasculite sistêmica, provavelmente, né? Tá? Então, a vasculite significa alguma coisa que está acontecendo sistemicamente com a paciente, né? Mas a gente tem alguma ideia mais específica do que seja, não? Pesquisaria as doenças autoimunes, ou Tá. imunomediadas. Tá. Então, Pode ser tipo uma. tuberculose também, né? Tá bom, poderia ser TB. Tá. Também. Só não tem nenhuma reação inflamatória, tem, Melissa? Tem reação de câmara, no vítreo? Não, porque no nosso Não, CT a gente não viu célula vítrea, não tem, né? nesse momento não. No início, em 2012, avaliada inicialmente sem essas lesões que a gente vê hoje, ela tinha um pouco de reação de câmara e foi tratada de forma atópica. Hum. Tá. Agora já não tem mais nada. Ela já teve e ela não está usando nada de medicação, Não, nada. Tá. Tá vendo como é difícil o diagnóstico? Assim, então a gente abre para um leque maior de doenças, talvez autoimunes ou infecciosas relacionadas a essa vasculite, né? uhum. Ou outras doenças inflamatórias sistêmicas, né? Mas a gente não consegue fechar o diagnóstico, né? Então, será que a gente tem uma avaliação clínica dela agora, Melissa?
Temos. Vou passar rapidamente a última imagem que eu tenho dela, desse mapa topográfico de eletrofisiologia que também foi feito nos dois olhos, que mostra essa disfunção leve, difusa da retina, principalmente no olho direito. Então, vou Certo. mostrar. Tá, não, só para a gente ver. Então, ela tem uma alteração no polo posterior, mais na região macular, com e que a gente vê mais ou menos compatível com as alterações que ela tem no OCT, né? E talvez mais na Anjo, a gente vê que tem uma redução maior no olho direito. Tá, Uhum. então, clinicamente agora, Vou mostrar para vocês, então, a história prévia dessa paciente. Ela tinha um registro, né, de prótese de joelho, do joelho direito, que foi feito em 2012. Ela fez uma nova abordagem em 2013 e uma revisão em 2022 dessa mesma prótese. Também tinha um histórico de uma policitemia transitória, hipotireoidismo com diagnóstico em 2014, carcinoma de tireoide, diagnóstico em 2018, e também tinha o diagnóstico de diabetes do tipo 2, o diagnóstico em 2021. então, começou o quadro em 2012, 2013, né? Uhum, Tá, e o diabetes só veio em 2021, então talvez não tenha correlação. O carcinoma de tireoide já tem 2018, mas ela tem uma polistemia, que vem desta época, desde o início. E uhum. o tiroidismo pode estar relacionado ou não, mas começou um pouquinho depois. Alguma ideia aqui? É que esse diagnóstico a gente vê muito pouco. Quando a Melissa veio me mostrar, eu falei, puxa, Melissa, eu não tinha ideia que isso pudesse acontecer, sabe? E é raro que ela tem, bem raro. Então é interessante aqui. Será que alguma ideia vocês têm do que ela possa estar tendo? Alguma alteração mitocondrial? Não, ela não tem, mas por que você pensou em alteração mitocondrial? Me lembrou Alteração. Ah, que tem diabetes, surdez. então, ela não, ela não tem. Então, ela tem um diabetes, mas um diabetes de início mais tardio, né? Mas ela não tem surdez, ela não tem aquelas alterações pigmentares maculares, né? Do MID, né? Ela só tem alteração pigmentar periférica aí e a Periférico. É. Então, por isso que eu falei do jantar que estava valendo, né? Porque é vacina difícil fazer esse não diagnóstico. dá para ninguém. É. Então, o Flávio está perguntando se sabe o porquê de ela ter feito tantas abordagens na prótese. Não, não tem documentado por que ter essas abordagens na prótese, Flávio. E deve ter alguma coisa a ver com essa polissemia, o quadro dela, né? Hum, tá. É. Faz obstruções periféricas e Ou, Cleide, a polistemia está sendo causada pelo mesmo fator que causa as alterações na retina, certo? Que é difícil a gente saber o que é, né? Porque eu é, acho que é difícil de a gente imaginar o que pode estar acontecendo. Então, Melissa, você não vai ter que pagar o jantar para ninguém, certo? Mas chegaram perto, né? Depois você conversa com o Flávio aí, tá? Tá. Você dá um lanchinho para ele, Talvez um café. é um café para o Flávio. Mas segue para o diagnóstico, então. Então, vou continuar rapidamente só com o que foi feito nesse momento, né? Eles também, a princípio, fizeram exames, né? A parte reumatológica, a parte infecciosa, não encontraram nenhuma causa. Então, foi optado por essa equipe começar o dalimumab a cada 2 semanas e também metotrexato, pensando num quadro autoimune. Porém, essa paciente não teve melhora dos sintomas nem dos exames. Então, eles revisaram tudo que ela tinha de histórico prévio dela, e aí o que foi encontrado aqui? Essa prótese que ela fez sofreu um recall em 2014 pelo FDA, porque ela apresentava um pouco mais de porosidade e tinha uma preocupação em relação à toxicidade sistêmica. Então, fazendo essa revisão e sabendo disso, e sabendo que as próteses têm uma cobertura de uma liga de cromo e cobalto, fizeram a dosagem do cobalto sérico dessa paciente, que estava 1,4 microgramas por litro, que é 1 micrograma por litro a mais do que o limite máximo da referência, e que é maior do que a média que a gente espera no pós-operatório desses pacientes que colocam prótese. Então, juntando tudo do caso dela, essa paciente ela apresentava um quadro de toxicidade por cobalto, que tinha essa retinopatia induzida, então, pelo cobalto, hipotireoidismo, que também é associado, câncer de tireoide e a policitemia transitória. Tudo isso era junto no mesmo quadro. E aí é desse artigo aqui que foi publicado esse ano no American Journal. É interessante, né? Então,
A gente perguntou, a gente falou com os ortopedistas, as ligas de cobalto são usadas normalmente nas próteses, até hoje. As próteses são excelentes. Mas algum defeito teve nessa prótese dessa paciente, nesse recall que fizeram por essa empresa, que o atrito provavelmente da prótese com o osso nessa região acabou liberando o cobalto e aumentou o nível sérico de cobalto durante um tempo maior. Isso que fez com que essa paciente tivesse todas as alterações, alteração de visão, alteração de tireoide, a polistemia, por intoxicação por cobalto. E como a gente não está acostumado a ver isso, eventualmente, se a gente examinar um paciente e tiver com características semelhantes, a gente tem que perguntar na anamnese se ele tem alguma prótese e a gente conversa com o ortopedista para ver se essa prótese tem cobalto, se tem algum recall associado a essa prótese. Mas assim, essas próteses são usadas normalmente com essa liga de cobalto, sem nenhum Uhum. problema. Muitos pacientes têm isso, mas alguma coisa aconteceu nessa série que foi operada, certo, Melissa? Para ter Isso. esse problema. Então é isso, toxicidade por cobalto. Você quer fazer uma revisão? Bom, só mostrar rapidamente a evolução dessa paciente. Aham. Então, nesses casos, a opção é fazer a retirada da prótese, né, do que essa paciente tinha. Então, aqui era como era a Ângela antes, né, no início do quadro. Aqui, após a retirada da prótese, e aí 2 anos depois que ela já estava usando o adalimumab e o methotrexato, teve uma melhora do extravasamento periférico, mas ainda tinha um pouco. Então, eles optaram por começar corticoide para ela também por um tempo, né, de 7 meses, e aí teve uma melhora completa do vazamento. Aqui o OCT, que mostra que teve uma melhora também naqueles cistos que a gente via no início, depois da retirada. E também a mudança do exame de eletrofisiologia, que teve uma melhora parcial da função da retina. Ela melhorou a visão também? Ela foi para 20/25 e 20/30. Perfeito, ótimo. Então, vou fazer uma revisão bem breve desse tema, que não é algo muito comum, né? Então, igual o professor falou, o cobalto ele é utilizado normalmente nas próteses, são próteses boas, mas ele pode atingir a circulação sistêmica dependendo da fricção ou corrosão dessa prótese. E é uma complicação rara, mas quando isso acontece, quando a gente atinge níveis maiores que 1 mg por litro, a gente tem o quadro de cobaltúria, né? Que aí pode envolver diversas manifestações como neuropatia periférica, surdez, acometimento cardíaco e pulmonar, o acometimento da tireoide, que pode dar hipotireoidismo também, câncer de tireoide. O cobalto ele pode estimular a produção de células da série vermelha, por isso a paciente pode ter uma policitemia. E também as manifestações oculares, que o acometimento principal é de nervo óptico ou de retina. Então, o paciente tem diminuição da habilidade visual, descromatopsia, defeito de campo visual e também relato de atrofia óptica. E também pelos exames, consegue ver uma diminuição da perfusão da coroide. Os pacientes também podem manifestar com veite posterior, o edema de mácula, como a gente viu em vasculite, e anormalidades do ERB. O mecanismo seria uma dissolução, né, da mitocôndria, então estresse oxidativo, inflamação híbrida, que causaria insuficiência muscular e apoptose nesses diversos órgãos. Aqui, por fim, em último, isso é uma revisão, né, que eu encontrei, de pacientes que tiveram toxicidade por cobalto sistêmica, né, que foram 9 pacientes, de 2022, e que 9 pacientes, quase 32% apresentam sintomas de uma alteração retiniana. O tempo de apresentação, né, quase metade dos pacientes apresentaram após a primeira abordagem, após 2 anos dessa primeira abordagem, e alguns apresentaram apenas após alguma cirurgia de revisão da prótese, também cerca de 2 anos depois disso. Então, um quadro um pouco atípico, mas a gente achou interessante trazer para conhecimento nosso. Então, muito obrigada pela atenção. Excelente, Melissa, parabéns, tá? A Melissa que sugeriu a imagem, eu achei muito interessante, porque a gente nunca tinha apresentado um caso parecido. Como a gente atende constantemente vários pacientes com prótese que tem cobalto, que a gente não sabia, eu acho que é interessante a gente saber disso, né? Embora seja raro, tem descrição em CV, essa é a última publicação com um número razoável de pacientes, né? Então, obrigado, Melissa. Excelente, tá? Excelente apresentação. Agradecer aqui a Maria Tereza que comentou, o Mauro Goldbaum comentou, o Jorge Rocha, a Cleide Machado e o Flávio Moura que quase acertou o diagnóstico em Flávio. O Flávio é preceptor e fellow de retina. Ele falou alguma coisa está errado com essa prótese para mexerem tanto, porque né, tiraram essa prótese, removeram e colocaram outra. Então, agora a gente vai apresentar o artigo
O artigo quem vai apresentar é o José Fonseca, que é residente de primeiro ano, e a gente vai falar do estudo Gale, que é o terceiro ano do segmento dos estudos Oakes e Derby do pegcetacoplan do inibidor de C3. Então, o que o José vai mostrar é quais os benefícios que esses pacientes tiveram de evolução da atrofia geográfica com mais um ano de tratamento com pegcetacoplan. Esses pacientes que eram placebo nos estudos anteriores, no Oakes e no Derby, foram tratados no Gale, nesse terceiro ano. Então, o que a gente vai discutir depois que o José apresentar os resultados são basicamente a validade de usar esse tipo de medicação dos inibidores de C3 ou C5, né, em pacientes com atrofia geográfica. Então, Zé, pode apresentar. Muito obrigado, professor. Consegue me ouvir? Sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é José Henrique Fonseca, sou residente do primeiro ano aqui do serviço e hoje, dando continuidade à reunião científica, como o doutor Sérgio bem falou, vou apresentar o artigo Tratamento com pegcetacoplan para atrofia geográfica na doença macular relacionada à idade, um estudo de 36 meses que pegaram dados do Oakes, Derby e agora o mais recente estudo, o Gale. Foi um estudo escrito por Wyckoff e Rose, entre outros atores, publicado em 23 de abril de 2025 e publicado no American Journal. Gostaria também de agradecer ao Dr. Sérgio pela ajuda na confecção dos slides. Então, introduzindo nosso tema, falando um pouquinho sobre a atrofia geográfica, que nada mais é do que um estado avançado dessa DMRI, a DMRI que a gente chama costumeiramente de DMRI seca, que nada mais vai ser do que vai causar uma degeneração progressiva dessa retina externa e do coro capilar, que em vias finais vai acarretar numa perda irreversível da função visual. E a atrofia geográfica é uma condição que até por pouco tempo atrás não havia tratamento direcionado para ela, até que surgiu o pegcetacoplan, que foi o primeiro tratamento para atrofia que foi aprovado pelo FDA, e foi justamente nos estudos pioneiros, o do Gale, o estudo Oakes e Derby, que comprovaram a eficácia dele, que mostraram uma redução de 21% e 17% no crescimento dessa atrofia, com um tratamento mensal e bimestral, respectivamente. O mecanismo de ação é principalmente a inibição da clivagem do C3, agindo na via do complemento. Então, entrando na introdução do Gale, foi um estudo prospectivo, multicêntrico, aberto, de fase 3, e importante salientar que é um estudo que ainda está em andamento. Os resultados que aqui eu vou mostrar são apenas os resultados parciais dos 12 primeiros meses de um estudo que foi projetado para durar 36 meses. Então, por isso, a randomização e o mascaramento não foi realizado no Gale, já que ele foi uma extensão prospectiva, pegou os pacientes que já eram dos estudos prévios, do Oakes e Derby, e que, em vias finais, no final do estudo Gale, se espera que ele tenha uma duração de 36 meses, mais os 24 meses dos estudos prévios, contando um total de pacientes que vão ser expostos a 5 anos de tratamento com pegcetacoplan. Os pacientes elegíveis para esse estudo foram justamente os dos ensaios prévios e os concluintes do estudo APL-2-103. Então, como o Dr. Sérgio já falou na introdução do artigo, existiam 4 grupos dos estudos Oakes e Derby. Era um estudo que recebia injeção vítrea mensal, um grupo que recebia a cada 2 meses, e havia grupos placebos, um que recebia placebo a cada mês e um grupo que recebia placebo a cada 2 meses. O que aconteceu nesse estudo Gale é que acabaram os grupos placebos e o grupo placebo que recebia mensal passou a ser de injeção mensal. E o grupo placebo de a cada 2 meses passou a ser injeção a cada 2 meses. E isso acabou culminando no estudo que não tem grupo placebo e foi suplantado esse defeito com a simulação projetada. O que é uma simulação projetada? É basicamente uma taxa de crescimento da atrofia esperada nesses 24 meses. E nesses 24 meses seguintes, que foi graças a estudos robustos que identificaram que o crescimento de 24 meses anteriores podia predizer quanto essa atrofia cresceria nos próximos anos. Então, o objetivo principal desse artigo, o Gale,
foi avaliar a segurança e a eficácia num prazo maior do que os estudos prévios, num total de 5 anos, tendo seu desfecho primário a incidência e gravidade de eventos adversos emergentes do tratamento, um desfecho secundário, uma taxa média de alteração na área de atrofia geográfica, e um desfecho também que foi pré-estabelecido, que foi a microperimetria, um desfecho funcional que avaliou o número total de pontos escotomatosos nesses pacientes. Então, um total de 727 pacientes de 790 foram tratados nesses primeiros 12 meses, 92% do estudo. A maioria desses pacientes era uma população branca, do sexo feminino e uma média de 79,6 anos de idade. E desses, 88,1 pacientes receberam mais de 75% de suas injeções planejadas. Então, especificamente dos resultados, falando um pouquinho sobre a segurança do pegcetacoplan, dos eventos adversos, foi visto mais ou menos 3% em mais de um grupo de tratamento com efeitos adversos, o que foi um número que nós podemos dizer que foi consistente com outras terapias intravítreas. E pegando mais especificamente essa tabela, podemos ver que o efeito adverso mais importante foi uma DMR exudativa, principalmente nos grupos que receberam injeção mensal. E era algo que já podia se esperar com base nos estudos prévios, e acredita-se que tem a ver com a inibição do complemento. Outras alterações foram floaters, aumento da pressão intraocular, opacificação da cápsula posterior, uma vitreite que é importante salientar que foi motivo de uma exclusão nesse estudo, e também aqui no último podemos ver uma endoftalmite, que foi tratado durante o estudo e o paciente continuou fazendo tratamento com pegcetacoplan. Agora falando sobre a progressão, para avaliar a progressão, foi dividido em 2 grupos, um grupo que era de atrofia geográfica subfoveal e outro grupo que era atrofia geográfica não subfoveal. Falando primeiramente sobre essa subfoveal, foi visto uma redução dessa progressão, como a gente pode ver na tabela aqui à direita, comparado com o projetado, que seria do crescimento dessa atrofia, principalmente no grupo mensal, que teve uma redução de progressão de 31% e uma área poupada de aproximadamente 1,10 milímetros, e na aplicação bimestral um pouco menor, uma redução de progressão de 25% com uma área de 0,98 poupada. E a gente percebe aqui que a redução foi maior quanto mais durou o estudo, ou seja, a redução foi maior nos meses 24 a 36 do que foi nos 12 primeiros meses. E aqui na progressão subfoveal, não subfoveal, acredito que seja a cereja do bolo desse estudo, a gente viu uma diminuição considerável da progressão da atrofia geográfica, chegando até 42% no grupo de aplicação mensal, e uma área poupada de retina de 2,44 milímetros, contra na aplicação bimestral 28%, e uma área poupada de 1,94 milímetros, também mostrando que quanto maior o tempo de duração do tratamento, maior foi a redução do avanço da atrofia. E, por fim, nos resultados, a microperimetria, que foi efeito funcional estudado, houve uma redução de 18% da aplicação mensal e uma de 12% na aplicação bimestral desses pontos escotomatosos. Mas quando a gente vê aqui mais criteriosamente a tabela, aqui abaixo, a gente pode ver que a maior parte desses grupos não tiveram uma associação significativa nesse efeito funcional. Apenas o grupo dos meses 36, com o pegcetacoplan mensal, teve um efeito considerável, que todos os pontos foram a favor do tratamento. Entrando na discussão, o estudo Gale foi um estudo de grande relevância, pois foi o primeiro e mais longo ensaio clínico prospectivo a avaliar o tratamento da atrofia geográfica no longo prazo. Um total de 6.305 injeções foram administradas apenas no Gale, e se somar com os 3 estudos, chega a um número de mais de 18.000 de injeções. Foi um medicamento que, de maneira geral, foi bem tolerado e teve sua eficácia principalmente naquele grupo não subfoveal com tratamento mensal.
com a área poupada de 2,44 e mais de 40% de redução da progressão. Algo que a gente já esperava que a redução fosse maior nesse grupo não subfoveal, visto que a progressão é maior nesse grupo do que no grupo subfoveal. Inclusive, é interessante falar que aqueles grupos que eram placebo no OAKS e no DERB começaram o tratamento no Gale. E é um estudo que teve uma atrofia geográfica um grupo que teve uma atrofia geográfica mais avançada. E até nesses grupos houve uma diminuição da progressão, mostrando que esse tratamento pode ser eficaz até em pacientes que tenham atrofia mais graves, mais avançadas. Uma redução de 19% foi vista nesses grupos. E eu coloquei aqui um benefício funcional interrogado justamente por essa tabela aqui, que nem todos os pontos foram com associação significativa. Foi um perfil de segurança consistente com aqueles estudos, o OAKS e o DERB, com o surgimento de MRI exudativa até 7,9% em pacientes do regime mensal. Como eu falei, não se entende muito ainda porque isso aconteceu, mas alguns autores acreditam que seja por causa da inibição da via do complemento, causando uma desregulação. Foi uma complicação que foi tratada com o anti-VEGF e tiveram uma boa resposta ao tratamento. E foi uma condição também que foi estável e consistente durante 36 meses. Foi uma alteração que até nos estudos prévios, os estudos pioneiros, tinham sido vistos. E algo interessante comentar também é que não foi vistos casos de retinite ou vasculite oclusivas nesse estudo. Por que é importante salientar isso? Porque quando os grupos ou os estudos OAKS e DERB foram para a fase 4, que foi uma pós-comercialização, foi visto alguns casos de retinite e vasculites, seria o mais grave dessa medicação. Então, para finalizar, gostaria de falar algumas limitações desse estudo. Primeiro, que foi um estudo open label, ao contrário dos primeiros estudos, que realmente eles eram estudos cegos. Como pegaram pacientes de outros estudos, não tiveram como manter esse cegamento. Foi um estudo que fez o uso do sham projetado, que foi aquela projeção do que acreditavam que a atrofia geográfica iria crescer, que não foi uma boa projeção, mas não é comparável com um grupo placebo. Um grupo placebo sempre será uma melhor opção para esses casos. E outra limitação também é que a gente tem que sempre lembrar que são resultados parciais. Foi um estudo planejado para 36 meses e esses são os resultados apenas dos 12 primeiros, um estudo não finalizado. E outra limitação seria a ausência de dados funcionais complementares. Eles usaram a microperimetria, mas não falaram muito sobre a acuidade visual e a sensibilidade ao contraste nesse estudo. Muito obrigado. Zé, parabéns, viu? O artigo é longo, é complexo, é cheio de dados e o José conseguiu resumir perfeitamente o artigo. Parabéns, viu, Zé? Eu vou fazer. Muito Eu queria, viu, Zé? Eu queria genericamente que a Cleide, o Mauro, o Jorge e a Teresa comentassem a validade de você usar inibidor de complemento, no caso o pegstaclopan, para pacientes em que definitivamente você percebe uma progressão da atrofia em direção à fóvea, principalmente ou pela autofluorescência ou por uma perda de zona elipsoide se aproximando da região foveal, uma progressão, tá? Então, os pacientes que eu acredito que têm uma indicação e se você usaria ou não, se vocês usariam ou não, e qual o benefício que esses pacientes teriam em geral, certo? Isso é uma pergunta. E aí, especificamente, para o Mauro, eu queria que ele comentasse essa simulação projetada no terceiro ano do estudo, quer dizer, a gente não compara mais com o placebo, porque esses pacientes ficaram sem tratamento durante 2 anos, eu acho justo você começar a tratar esses pacientes, você projetar, então, o que você imagina que seria a perda desses pacientes no terceiro ano, né? Então, um estudo open label, será que essas características prejudicam as conclusões? Depois eu queria perguntar também para a Cleide, depois dos comentários dela, qual a valia da microperimetria nesse artigo? Então, o artigo fala que, olha, a gente estudou microperimetria, a microperimetria fica melhor nos pacientes, você consegue estabilizar as microperimetrias, e o José mostrou que não é realmente isso, tá? Depois eu queria que o Jorge, além de comentar
a validade de tratamento, que ele comentasse os efeitos colaterais. Um é membrana vascular, então é uma complicação aparentemente bem tratada, 8% dos pacientes têm. Outro é vasculite oclusiva, que não teve nesse grupo, mas a gente sabe que a prevalência de vasculite oclusiva é ao redor de 1 para cada 5.000 injeções. É pouco, mas é devastador para a visão, tá? Depois, eu queria também um comentário da Maria Tereza, se ela, genericamente, se ela também usaria essa medicação ou não. Então, acho que a gente poderia começar com o Mauro. Maurinho, sobre essas características do estudo, e se você acha que você usa ou não nesses pacientes, seus pacientes. Então, primeira resposta mais fácil. Essa questão sobre utilizar como comparador a projeção do quanto cresceria, eu acho bastante interessante. E eles mostram, em congresso eles já mostram os resultados de 48 meses, quer dizer, os 2 do Oxenderby mais 2 anos de Gale. E eles mostram que ao longo de 48 meses, se você avaliar o crescimento do olho contralateral, ele é e os olhos contralaterais, ele é igual ao crescimento do placebo nos primeiros 2 anos e é igual à projeção que se espera nos 2 anos do Gale. Então, eu acho interessante, eu acho que tem um bom respaldo em termos de mostrar que a história natural é o que se espera esse crescimento linear mesmo e que, enfim, na média do grupo, acho que é uma boa, como você falou, não dá para não tratá-los e na média do grupo acho um bom comparador. Uma ressalva só é que a Pérez insiste muito nisso de, no terceiro ano, uma redução de 44%. Mas se você olhar, o que importa, eu acho, principal, é qual a redução de crescimento do dia 1, né, para o final de 3 anos. E a gente vai ver que não tem essas porcentagens grandes, continua 20%, 25%. Se não me engano, no slide estava lá, sei lá, 40%, mas, ou 30%, pegando ao todo, não só os não subfoveais, mas isso. Então, no terceiro ano, sei lá, é 40%, mas quando você olha a redução de 0 a 36 é 32. E no slide anterior, a gente vai ver que está em 30, mas se você olhar, continua 20%. Para as lesões subfoveais, continua os 20%. Quer dizer, é interessante o dado de que há um crescimento menor no terceiro ano, mas como um todo, nos 3 anos, continua uma eficácia aquém do que a gente gostaria. Então, respondendo a questão primeira, assim, sobre o efeito genérico, eu confesso que eu faço uma pré-triagem. Eu não pergunto para todos os pacientes que têm atrofia geográfica, mas os pacientes que a gente vê que está crescendo, que acho que é uma preocupação maior dele ter um comprometimento funcional num futuro um pouco mais próximo, eu explico essa possibilidade e vejo se ele aceitaria. Um grande complicador é o preço. A gente espera que daqui a um ano, mais ou menos, tenha isso aprovado no Brasil, possivelmente um preço bastante mais plausível, mas no momento, quando a gente explica os benefícios possíveis, a segurança, os riscos de segurança no horizonte e o preço atual, eu confesso que eu só tenho um paciente que topou e que eu tratei 2 vezes e aí ele resolveu parar. O pessoal, para vocês saberem do preço atual, a Peles abriu escritório aqui no Brasil e negociou com uma importadora para fazer importação direta dos Estados Unidos, com uma redução no custo. Antes se comprava por entre 20 e 25 mil reais uma ampola. Então, normalmente a gente faz a opção por fazer tratamento bimestral, não mensal, porque o custo fica absurdo. E com essa negociação com a importadora, o custo é ao redor de 15 mil reais uma ampola. 15 mil reais. Então, como o Mauro falou, é muito difícil de qualquer pessoa bancar esse tratamento, né? Todos Acho nós. que, eu falo, mesmo tirando o preço de lado, infelizmente é uma eficácia menor do que a gente gostaria, tem uma questão de segurança palpável, e o benefício funcional, como foi pontuado, é um pouco controverso. Então, mesmo colocando o preço de lado, é difícil, enfim, não é uma indicação muito fácil.
Então, Eu exponho para o paciente, mas é uma discussão difícil. estou falando de custo para falar custo-benefício. Se é uma droga muito barata e ela reduz um pouco, tudo bem, mas se é uma droga que o custo é muito alto e a redução e eficácia não é tão boa, né? Fica mais difícil de a gente indicar. Então, em geral, o custo-benefício é complexo, mas a gente não tem como tratar. Cleide, sobre microperimetria, quer dizer, uma alteração funcional positiva que eles ainda não tinham mostrado e mostram aqui, embora ela seja parcial num grupo, num subgrupo, e a tua ideia geral sobre inibidores de complemento e atrofia geográfica. Bom, essa questão funcional é realmente uma grande dificuldade, porque, principalmente nos casos não foveais, não tem nenhuma avaliação, nenhuma mudança na acuidade visual. E até por isso que a Europa, por exemplo, não aprovou. Agora, com a microperimetria, então, eles conseguiram um resultado que, por enquanto, é realmente muito pequeno, como o Zé mostrou. Mas tem uma explicação para esse resultado muito pobre, é de que a distância entre os dois pontos medidos na microperimetria é maior do que o crescimento anual da atrofia geográfica. Então, eles têm um projeto de aumentar a densidade de pontos testados na área juncional, para ver se conseguem detectar melhor, quer dizer, já realizaram isso do ponto de vista em estudos, né? E transportar isso para os protocolos, aumentar a densidade de pontos testados na microperimetria na área juncional da atrofia geográfica, que daí talvez consiga um resultado mais palpável em proteção para o aparecimento de novos escotomas. Então, assim, se precisa aumentar a densidade é realmente porque o resultado funcional é pobre, mas isso é até esperado, já que a gente principalmente quer proteger aqueles pacientes que ainda têm boa visão. Então, realmente, a comprovação de melhora funcional ainda é bastante pobre. Agora, quanto à minha ideia geral sobre isso, é muito semelhante à do Mauro, quer dizer, o resultado dele é bem inferior ao que a gente gostaria, mas é a única coisa que tem. Então, eu vejo um resultado muito importante desse estudo é ter melhorado a nossa ideia de segurança, né, por não ter tido nenhum caso de vasculite. Essas membranas aí, acho que o Jorge vai falar, mas elas são tratadas de um jeito, parece que bem tranquilo. Então, eu acho que assim, a maior limitação é o custo nesse momento, já que o benefício é pequeno, mas quando apresenta para o paciente, e eu acho que a maioria vai topar, principalmente quando eles já perderam a visão de um olho, quando é um olho com visão central único, a questão aí é o custo. Mas eu indicaria. Perfeito, perfeito, Cleide. Jorge, comentário sobre as complicações, membrana vascular ao redor de 8% e o risco de vasculite oclusiva de 1 para cada 5.000 injeções. E a tua ideia geral sobre o uso ou não dessa medicação? Então, nós estamos num novo momento da medicina. Eu encaro isso aqui como fosse lá atrás, quando a gente começou a tratar a membrana neovascular e a gente tinha só a verteporfirina, terapia fluorodinâmica, que a gente ficava contando quantas letras a gente ia deixar de perder e não o que a gente ia começar a ganhar. E levou 5 anos para chegar primeiro o Avastin, depois o Lucentis em 2006, para começar a pensar em ganhar a visão. Então, nós estamos naquele momento pré-histórico da história da degeneração macular seca, mas já é uma evolução, já que a gente não tinha nada para tratar e agora a gente começa a discutir. Pouco tempo atrás, ninguém discutia nada de degeneração macular seca, sabia muito pouco, porque já que não tem o que tratar para quem estudar. E agora todo mundo está começando a aprender alguma coisa e as coisas estão começando a se encaixar. Um dos efeitos colaterais é a membrana vascular, que é, em média, menos de 10%, menos de 8% aí, e é uma membrana que responde bem ao anti-VEGF. Você acredita que esse aumento dessa membrana é porque existe uma zona entre a zona de epitélio pigmentar sadio e a zona de epitélio pigmentar morto, uma orla, você tem um epitélio pigmentar bem sofrido, e esse epitélio pigmentar sofrido, como você inibe o efeito do complemento, que deveria destruir ele rapidamente, ele fica vivo por mais tempo com a inibição do complemento, e ele produziria VEGF com quantidade um pouco maior, e aumentaria a chance de você ter
membrana vascular. Mas se trata concomitantemente com anti-VEGF, você pode tratar o paciente, manter as injeções anti-C3 e o anti-VEGF com resposta muito boa, se não me engano, são membranas tipo 2 que responde bem a antigiogênico Tipo, são tipo 1, maior parte tipo 1, Jorge. É. e respondem super bem ao processo. A outra coisa é as vasculites. São vasculites graves, graças a Deus, bem a incidência pouca, 1 para 5 mil. Lá atrás a gente teve vasculite com brolucizumab, foi também muito grave, deixou a gente prosseguir com a utilização do brolucizumab, mas a incidência, graças a Deus, é menor agora. Parece ser imunocomplexo mediado e que o tratamento das mais graves tem que ser agressivo. Alguns fazem pulsoterapia, mantém corticoide oral. Já vi relatos também fazer Osidex injetável, mas alguns casos com resultados muito ruins. Isso realmente acontece, geralmente nos primeiros 15 dias da injeção, não é muito depois. E ficar atento para começar a tratar se ocorrer algum caso desse logo no começo. A minha perspectiva é o problema todo é econômico, como foi citado aí. A gente não tem outra opção. Você tem um paciente que já perdeu a visão por atrofia geográfica de um lado e tem a atrofia do outro lado, ela é assimétrica, mas vai chegar ponto. Tem aquele caso que forma a ilha, um C, e você tem só a região foveal funcionante. Já tive vários pacientes. É um desespero, porque você sabe que aquela ilha vai ser perdida. Se você ganhar algum tempo nesse paciente, vai ser muito bom. Então, tratar sim, apesar do problema econômico que hoje poucos pacientes conseguem suportar o peso do custo. Perfeito. Tereza, aplicar ou não aplicar? Eu achei que o Jorge fez uma boa comparação. É muito difícil a gente se convencer e, portanto, convencer os pacientes a usar um medicamento baseado na que ele vai piorar menos. Se você apresenta uma melhora para o paciente, ele é mais fácil dele decidir. E o navteporfirina e também no inibidor do complemento é isso, você vai piorar menos do que você pioraria. É muito difícil você apresentar esse aspecto para o paciente. E nós temos que considerar também que esses pacientes todos têm aquele, por volta de 30%, que o AREDS apresenta, né? E nenhum deles para de tomar vitamina. Então, eu acho que esses resultados se superpõem um pouco ao antioxidante e é muito difícil eu tentar convencer o paciente, já que eu não estou muito convencida. O máximo que eu posso fazer é apresentar a situação para o paciente, eu não estou muito convencida ainda até hoje, e ele vê se ele quer fazer, apesar dos riscos serem poucos, se ele tem condição financeira ou não. Mas eu não insisto muito, não. Eu só apresento os dados e deixo ele decidir. Tá. Eu queria perguntar para duas pessoas mais novas, fellows que se formaram há menos tempo, para ter uma impressão, porque a gente tem pessoas, a gente conversou com pessoas experientes, que têm já uma experiência grande. É, o Sacuno, você falou sobre, se você quiser comentar sobre microperimetria que você escreveu aqui no chat, sobre o viés de interpretação. Depois a Lívia também falar sobre o que ela acha sobre usar ou não usar. Se vocês pudessem falar brevemente, só para a gente encerrar. Claro, eu fiquei um ano com Demetrius que é um grande anti-complemento, né? Então, uma das coisas que ele sempre comenta é que a gente está tratando o exame, né? A gente está evitando que essa progressão da área aumente, que é basicamente um tratamento de exame sem dar nenhum resultado funcional ao paciente. E uma das coisas que o Gale trouxe é que eles acharam um P igual a 0,01 na análise da microperimetria no grupo mensal comparado ao grupo Sham/crossover, né? E uma coisa aqui que, se você olhar como é que eles fizeram esse cálculo e fizeram um P de 0,01, eles usaram um método estatístico que a gente usa, né, que é o Mixed Effect Models, e quando você usa esse tipo de modelo, você está usando dados de todas as medidas, desde o zero e todos os meses. E eles não fizeram uma correção estatística, como um Bonferroni, um FDR, para você corrigir o CP
sobre o valor de várias comparações, porque na verdade o teste estatístico está usando os dados dos vários meses. Então, praticamente, se você considerar que você usou o Bonferroni, que é o mais rígido, e considerar que você avaliou ali, como ele avaliou em 4 pontos, você tem que, na verdade, quando você multiplica e faz essa correção, ele sai do 0,05, ele deixa de ser estatisticamente significativo esse P. Então, um dos problemas é que se você pode notar que quando ele fala de área, ele está usando um tipo de teste estatístico mais simples, com dados brutos, mostrando que tem uma diferença, e quando ele vai avaliar microperimetria, ele começa a usar um teste estatístico mais específico, com várias covariáveis que aumentam, inflam, né, o risco de erro tipo 1 e overfitting, né? Então, você consegue dar um fitting no seu resultado para você encontrar um P significativo. Isso é um dos grandes problemas do Gale, né? É uma coxambrada, você quis dizer resumidamente, né? Eles dão Mas uma é, arrumada, né, para justificar. Porque esse tratamento, né, essa cuno, eles não têm, nos estudos iniciais dos 2 primeiros anos, não mostraram nenhum ganho funcional, nem de acuidade visual, nem de velocidade de leitura, nem de sensibilidade de contraste. Então, eles forçaram um pouquinho para conseguir para ter uma alteração, um ganho de microperimetria, que seria, porque né, isso. tanto que uma das críticas que foi uma letter to editor do Spade com Valvas é que eles têm a teoria que você tem essa área juncional de hiperfluorescência, né, que fica, sobrevive, vamos falar assim, mas talvez essa área já esteja morta. Você só mantém a hiperfluorescência no exame, mas funcionalmente talvez aquilo ali já não tenha mais resultado visual, e por isso que quando você tenta transferir o resultado anatômico para o resultado funcional, você não encontra. Pode ser que seja, como a doutora Cleide comentou, necessidade de mais pontos na microperimetria, né? Mas existe É, esse viés. isso, concordo com você, mas esse debate sobre a validade ou não é muito controverso ainda. A Ursula Schmidt, alemã, né, que está na Áustria, ela acha que a droga é muito eficaz. E ela tem vários papers falando sobre isso e ela embasa muito os comentários dela. Então, tem os dois lados, Sakuno, né? A gente não sabe ainda, a gente tem que usar mais. Talvez usando por mais tempo a gente tenha uma eficácia melhor, mas em geral a eficácia é muito pequena e o custo é muito alto. Por outro lado, os pacientes, dependendo de como você falar, todos vão querer fazer porque eles não têm opção, eles estão perdendo visão, né? Então, uma opção pequena que tenha, um resultado pequeno, para eles já é significativo. Se eles ganharem mais 6 meses, se eles ganharem um ano a mais de visão útil, é importante para eles. Então, é difícil a gente mensurar isso, né? Mensurar o quanto o medicamento é eficaz, o quanto que cada paciente individualmente pode ganhar, já que a gente está vendo um pool de pacientes, talvez tenham pacientes que tenham uma resposta melhor do que outros. Então, é difícil fazer essa avaliação personalizada. Então, é difícil a gente ver isso, mas, Sakuno, excelente comentário aí sobre esses testes estatísticos e esse acerto, esses ajustes que eles fizeram forçando o benefício aí sobre a bioperimetria, tá? Lívia, comentários? Isso, Usa, não? doutor Sérgio. Assim, eu penso de uma maneira muito semelhante ao que a doutora Maria Tereza comentou, é que é uma droga muito, muito cara, é, é uma minoria de pacientes que teria condição, né, de arcar com o tratamento, e assim, é difícil também convencer o paciente, principalmente porque ele não vai notar nenhuma melhora, né? A gente tenta retardar a piora desses pacientes. E aí, um tratamento de alto custo, prolongado, com ganho funcional bem questionável. Então, assim, é claro que se o paciente é olho único, tem indicação, tem condição financeira, a gente deve, acho que deve oferecer, mas também eu não sou muito convencida do real benefício da medicação. Mas Perfeito, eu acho que também é o começo, né? Podem surgir drogas nessa linha que sejam realmente mais eficazes, né? É um começo. perfeito. Lembrando que a gente não tem disponível aqui no Brasil, a Anvisa já tem o protocolo de estudo submetido, só vai avaliar isso em julho do ano que vem, então provavelmente a resposta da Anvisa vai demorar ainda um ano. Então, antes disso, é, os pacientes podem importar um custo próprio, eles não conseguem judicializar, porque não, esse medicamento não é incorporado pela Anvisa para uso no Brasil. Então, antes de um ano, a gente não vai ter essa redução de custo para aquisição da medicação. Tá?
Acho que é Excelente. importante, a empresa disse que ia fazer, ou que está fazendo, avaliação de subgrupos, né? Como você falou, é difícil de apresentar para todos, mas se a gente conseguisse identificar subgrupos que se beneficiam mais, o subfoveal e extrafoveal é um pouco mais difícil, porque o extrafoveal cresce menos, mas também é o que é menos impactado por essa redução do crescimento. Mas se houvesse outros subgrupos que tivessem uma melhor resposta, que justificassem mais o uso da medicação, seria muito bom, porque ela, enfim, definitivamente os estudos mostram que o anticomplemento tem o seu ah, tem a sua eficácia aqui no que a gente gostaria, mas a gente tem 5 estudos, pegando os 3 estudos do pegcetacoplan mais os 2 da Avancin Captad, a gente tem estudos suficientes para mostrar que a gente complemento tem o seu papel. Certo. É que os subgrupos, para você ter validação estatística, poder estatístico é difícil, né, Moro? Porque o número não é grande de pacientes, né? Mas acho que se a gente, mesmo se a gente não tivesse não tivesse uma relevância, uma significância estatística, se a gente mostrasse as tendências, olha, Sim, sei lá, o sim. subfoveal que tem a Concordo. hiperfluorescência de padrão X, tal, eu acho que ajudaria bastante. Sim. Outra é pegar um grupo de pacientes com EMAP, né? Que é uma doença grave, evolução rápida, que a gente vê muito aqui e não tem opção terapêutica nenhuma, Isso seria bem interessante. né? Ótimo, excelente. Olha, agradeço todos os comentários. A apresentação do Zé foi excelente, Zé. Parabéns de novo. Obrigado pelos comentários, Mauro, Cleide, Jorge, Tereza, Gustavo Sacuno e a Lívia Conce. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Tá. Agora a Obrigado. gente. Agora, obrigado você. Agora a gente vai para o caso cirúrgico. Quem vai apresentar é a Carolina Martinez. Ela é preceptora e fellow de primeiro ano. Vai apresentar o caso cirúrgico. Carol? Boa noite, pessoal. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Maravilha, então. Então, eu sou Carolina Martinez, vou apresentar o caso cirúrgico hoje. Sou orgulhosamente preceptora e fellow da serviço. Queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel, doutora Sônia Lee, doutor Roger Miranda e doutor Michael Sato pelo auxílio na condução do caso. Eu queria começar falando que eu geralmente faço meus slides desde do R1, eu monto meus slides da reunião da retina em preto e hoje eu montei em branco. E isso não é à toa, vocês já vão entender por quê. O nosso caso de hoje é o caso de um paciente masculino de 63 anos de idade que procura o nosso pronto-socorro por uma história de dor, lacrimejamento e olho vermelho há 5 dias à direita. Esses sintomas se iniciaram após o paciente sentir algo acertar o olho dele, né, enquanto um parente cortava a lenha com um facão. Na ocasião ainda, o paciente contou que havia um corpo estranho plantado na córnea e que a filha manualmente retirou esse corpo estranho na própria cena. E o paciente contou também que a dor piorou nos últimos 2 dias. De antecedentes pessoais, o paciente é diabético, hipertenso e tabagista e não apresentava nenhum antecedente oftalmológico digno de nota. Ao exame oftalmológico, a gente viu um quadro bem dramático. Então, a acuidade visual desse paciente era de movimento de mãos nesse olho direito. A biomicroscopia, uma conjuntiva emperemiada a 3 cruzes, um edema de córnea de 2 para 3 cruzes, uma laceração corneana altiscelante com 2 milímetros de extensão próximo aí ao limbo nasal inferior. A câmara anterior estava formada, mas com uma reação inflamatória de 4 cruzes, um flare de 4 cruzes e uma membrana pupilar que impossibilitava a avaliação precisa do cristalino, mas o cristalino aparentava estar normal. Além disso, havia sinéquias posteriores e depósitos de fibrina sobre a íris e SIDA negativo. No olho esquerdo, apenas uma catarata N1. E o fundo de olho era impossível nesse olho direito por conta de uma membrana pupilar, e ao olho esquerdo apresentava uma retinopatia diabética não proliferativa leve. Diante de tudo isso, né, as hipóteses diagnósticas que nós fizemos foram de um trauma ocular penetrante, uma laceração corneana autocelante e suspeitamos de endoftalmite e de um corpo estranho intraocular. Queria abrir nesse momento para discussão de condutas. Muito bem. Então, quem quer começar a comentar? Então, aqui um olho doloroso com uma suspeita de um corpo estranho intraocular e uma laceração córneo-escleral. Dor e hiperemia fazem a gente pensar em endoftalmite, né? E por aqui a gente não consegue ver corpo estranho intraocular, talvez a gente precise de um ultrassom, já que o ferimento é autocelante, está fechado, certo, Carolina? Ou um exame de ressonância para a gente, ou tomos.
provavelmente o corpo estranho é orgânico, né? É madeira, né? Não deve ter corpo estranho metálico dentro do olho. Então, eu queria que vocês fizessem um comentário de como prosseguir a partir daqui. Tratar a endoftalmite imediatamente ou não, como avaliar, como fazer a anamnese desses pacientes, tá? Ah, quem quiser começar comentando? Jorge, quer começar? Então, você pegou um paciente bem difícil, certo? Há 5 dias com perda de visão e com história de corpo estranho. A primeira coisa que eu faria aí era um ultrassom para tentar ver como é que está o segmento posterior desse olho, para saber o que é que eu vou enfrentar. E pensaria em fazer vitrectomia, colher material para fazer cultura e fazer injeção de antibiótico. Entraria com vancomicina e cefatazidime nesse paciente e o que vai encontrar dentro do olho é um caixinho de surpresa, mas o ultrassom vai ajudar bastante. Alguns pacientes desses já têm descolamento de retina. Se o corpo estranho está aonde está esse corpo estranho, teoricamente pode ter entrado. E como é que você vai abordar? Fazer uma estratégia prévia da cirurgia de acordo com como é que está o estado intraocular desse paciente. Basicamente, Perfeito. é isso. Tá. Mauro? É mais ou menos uma coisa. A única coisa, acho que diferencia um pouquinho sendo um serviço público ou não público. Então, por exemplo, conhecendo um pouco o HC, talvez eu fizesse, vendo o paciente no pronto-socorro, talvez eu fizesse uma injeção de antibiótico no próprio pronto-socorro. Claro, depende da avaliação subjetiva. Na hora, se dá a impressão de realmente ser uma endoftalmite, e a gente imagina que isso não vá para o centro cirúrgico até a madrugada. Enfim, se vai haver uma distância temporal grande, tal, talvez fizesse uma injeção no próprio pronto-socorro de antibiótico e tal. Ah, mas faria investigação para avaliar, como o Jorge colocou, para avaliar a possibilidade de corpo estranho intraocular, e aí entraria para fazer bom, depende, se tiver o corpo estranho, tirar o corpo estranho, fazer essa lavagem de câmara anterior, possivelmente tiraria o cristalino, não sei se colocaria alil, ah, e avaliaria o polo posterior se os exames de imagem sugerissem que tem alguma coisa lá. Perfeito. Tereza? Eu faria também. Primeiro, eu consideraria primariamente como uma endoftalmite. Eu acho que se tem 5 dias e não tem nenhum hipópio, eu acho que daria tempo de fazer o ultrassom antes para ver se tem uma vitreite, né? Se não tiver vitreite, eu posso até pensar em uma microperfuração do cristalino aí, dando essa fibrina toda e não ser uma endoftalmite realmente. Se bem que com material orgânico, a minha maior tendência é pensar na endoftalmite. Lembrar que com material orgânico e uma inflamação mais indolente, eu posso pensar em fungo também. Então, eu acho que primeiro ver se o vítreo está limpo. Se o vítreo está limpo, eu abordaria só a câmara. Eu perdi o final, acho que o som diminuiu, Teresa. Sim. Ah, Primeiro ver se o vítreo está limpo, né? Se uhum. tivesse limpo o vítreo, eu abordaria só a câmara anterior. E, claro, se eu puder fazer o BM, melhor ainda, que eu posso ver um corpo estranho de madeira, alguma coisa na UBM, né? Perfeito, perfeito. Então, Carol, mais ou menos, eu acho que está alinhado, todo mundo faria uma anamnese para tentar identificar corpo estranho e trataria eventualmente uma endoftalmite, mesmo com a suspeita que talvez não fosse só reação inflamatória pela ruptura de cápsula anterior, mas eu acho que valeria a pena, numa suspeita, a gente tratar, certo? Perfeito, Então, professor. vamos ver o que você Perfeito. fez. Vamos lá, o que aconteceu aqui, professor? Infelizmente, esse paciente chegou para a gente nas vésperas de um feriado à noite. A gente não tinha ultrassom disponível, ia demorar 4 dias para a gente ter disponibilidade de ultrassom. Então, a gente acabou lançando mão do que a gente tinha no pronto-socorro à disposição, que era a tomografia de órbitas. Optamos por internar esse paciente, deixá-lo em jejum, fazer um curativo oclusivo não compressivo, deixamos levofloxacina endovenoso 500 mg ao dia com profilaxia e a vacina de difteria e tétano, dado o status vacinal do paciente.
Pedimos a tomografia de órbitas, que é o que a gente tinha disponível, né? Não dava para a gente esperar 4 dias, pedir para ele voltar dali a 4 dias para fazer um ultrassom, e foi indicada a abordagem cirúrgica. Na tomografia de órbitas, não havia nenhum corpo estranho intraocular, não parecia haver nada de alterado nessa tomografia. A abordagem cirúrgica indicada, então, foi de realizar a coleta do humor aquoso do humor vítreo, né? Realizar a sutura da córnea, a lavagem da câmara anterior, então foi abordada apenas a câmara anterior, e realizada uma injeção intravítrea de ceftazidima, vancomicina e dexametasona, pensando em tratar aí uma possível endoftalmite. Durante a exploração cirúrgica, aparentemente não havia nenhuma lesão, nenhuma rotura da cápsula anterior. A cápsula anterior estava íntegra, o cristalino parecia estar transparente e havia apenas um defeito iriano na direção determinada pela lesão corneana às 6 horas, né? Esse paciente, então, foi operado. No terceiro dia, esse paciente foi de alta hospitalar, né? Em uso de colírio combinado de ciprofloxacino com dexametasona de 2 em 2 horas, tropicamida e levofloxacino por via oral. No sétimo dia, esse paciente retorna para a gente já tinha o resultado das culturas, em que a gente via tanto a cultura do humor aquoso quanto a cultura do humor vítreo resultaram negativas, porém, a acuidade visual do paciente manteve-se de movimento de mãos, e já nesse sétimo dia a gente conseguiu observar a formação de catarata e de sinecas posteriores. E ele mantinha uma hiperemia conjuntival leve e uma reação de câmara anterior de uma cruz. Continuando aqui no nosso segmento, no 10º dia, esse paciente ainda estava com dor, né? Uma dor leve, mas uma dor persistente na pálpebra superior, e mantinha a mesma acuidade de movimento de mãos. A biomicroscopia, nesse dia, a gente podia ver uma hiperemia conjuntival, uma cruz, um edema de córnea também, uma cruz, uma câmara anterior com uma cruz de células, SIDA negativo, porém, a gente podia observar um cristalino opacificado e evidências de restos corticais. Nesse momento, então, foi indicada a realização do ultrassom para a exclusão de um corpo estranho intraocular radiotransparente, e foi isso que a gente conseguiu ver no ultrassom. Então, o paciente, né, o que a gente conseguia ver aqui, essa imagem hiperrefletiva no interior da cavidade vítrea, que poderia representar um corpo estranho intraocular de 2,32 milímetros. Além disso, tinha um processo inflamatório e hemorrágico do vítreo. O DVP, né, o descolamento do vítreo posterior, estava total, e a retina e a coroide, por sorte, estavam aplicadas. A partir daí, queria abrir novamente para condutas. Eu acho que essa imagem não parece corpo estranho, ela parece algum reflexo, alguma reverberação do som. Por exemplo, na primeira imagem, você tem uma imagem de reflexão, e depois atrás parece que é uma sombrinha da mesma, entendeu? Uhum. E eu nunca vi corpo estranho assim, com o bicudinho dos lados, parece mais um reflexo. Eu acho que eu suspeitaria que não é um corpo estranho dentro do vítreo. O que eu achei também, Teresa, é que pudesse ser um reflexo da cápsula posterior do cristalino rota, nessa imagem da direita, sabe? E eu acho que é um artefato isso. Eu acho que não é porque ele é muito regularzinho para ser um corpo estranho. Então, eu concordo com você, a Carolina concorda também, mas o laudo aqui era que era um corpo estranho intraocular. Eu acho que com a hemorragia toda dentro do olho, quer dizer, com esse cristalino já opacificando, acho que a conduta correta era fazer mesmo a faco, a vitré para remoção e a vitré para identificação de outras lesões na retina e ver se você identifica o corpo estranho para conseguir retirar, certo, Teresa? É Apesar de não ter claro, sido. aqui tem que fazer É, tudo, porque já vai entrar para catarata, né? Já faz a vitreia. é Porque isso. não, porque o vítreo dela é bem comprometido, né? Porque Sim, mesmo que for uma uveíte facoanafilática, ele está com uma vitreite também, né? isso. Então, Só eu faria comentar. tudo também, eu concordo com a conduta. Perfeito. Alguém discorda disso? Não. De entrar e fazer a faco e a vitré? Não, a gente Alguém precisa quer fazer? explorar isso aí, porque está muito estranho. Não tem uma Isso. acústica para pensar que é um corpo metálico, e está muito hiperrefletivo para um corpo orgânico. Isso. E a outra coisa que podia ser, será que não é um fragmento da cristalino que está aí Pode ser. no É que vidro? ele é muito linear, né? O fragmento do cristalino talvez fosse mais arredondado, né? É É, estranha a- essa coisa muito linear, mas é, é um explorador aí, entrar, sabendo que a retina está colada e isso. a densidade vítrea é muito alta, provavelmente hemorragia, mas
também processo inflamatório intenso. Vamos ver o que tem dentro. Tá. Então, só duas observações antes de você mostrar, Carolina. O Diogo Fukuda falou de tomografia de órbita em cortes finos. Em geral, a gente faz isso para ver, não ressonância na tomografia, para ver corpo estranho metálico, né? E ele complementa mesmo. Se for de madeira, vai ser difícil visualizar na tomo, que era a lesão foi por madeira mesmo, viu, Diogo? Então, por isso que a gente fez ultrassom e talvez tenha menos ênfase em fazer a tomo. Se fosse corpo esprêmio metálico, concordo totalmente com você, como você mesmo escreveu, né? E o Rubens Ávila escreveu para se você tem corpo, se você tem uma suspeita de corpo estranho na câmara anterior, e principalmente no ângulo, você tem que fazer uma agonioscopia. O problema é que o paciente tinha uma laceração de córnea, ainda não tinha suturado, né? Então era difícil de ver o ângulo, tinha muita reação inflamatória na câmara anterior. Concordo totalmente com você, se tivesse uma visibilidade adequada na câmara anterior, mas não tinha, né? Mas eu acho que dá para fazer isso durante a cirurgia, avaliar a câmara anterior melhor, Rubens, e até no pós-operatório, se você não conseguir encontrar dentro do olho o corpo estranho, você pode rever com uma agonioscopia quando o olho já tiver uma cicatrização melhor para ver se você encontra o corpo estranho, mas provavelmente no intraoperatório precisa mesmo avaliar a câmara anterior melhor. Eu acho que mesmo eu achando que é um reflexo isso, ela tem que procurar na vitrectomia até achar um corpo estranho. Só vai ser reflexo se ela não achar nada. Claro, claro. Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que a gente pode mostrar aqui a cirurgia, depois a gente comenta, tá, Carolina? Claro. Vamos lá então para a melhor parte, né? A parte da cirurgia. E queria agradecer sempre pelos comentários de altíssimo nível. Então a gente começou abordando a catarata, né? Havia essas sinéquias posteriores. Então a gente começou realizando o stretch da íris, removendo as sinéquias posteriores. Havia uma cápsula anterior, ela estava rota, né? Acabei fazendo, completei a cápsula Rexis e consegui fazer a facoemulsificação. A cápsula posterior também estava rota. Dei o ponto de nylon 10 zeros na incisão principal e aí partimos para as esclerotomias para, enfim, chegar na melhor parte da cirurgia, que é a parte do segmento posterior. E aqui tivemos uma grande surpresa ao observar que o vítreo estava límpido, um vítreo totalmente límpido. Não havia sinal de vitreite, não havia opacificações no vítreo. Colocamos a transinolona, enfim, dimos a transinolona para a realização do descolamento do vítreo posterior, já estava feito, né? Mas sempre temos que checar o DVP. E depois partimos para a base vítrea, para o shaving da base vítrea, à procura sempre do nosso corpo estranho. Fizemos uma base vítrea muito detalhada, mas a gente não conseguia encontrar esse corpo estranho. Aqui, a gente voltou para a câmera anterior para ver se a gente encontrava o corpo estranho embaixo da íris, né? Escondido em algum lugar. Observa que a gente manipulou bastante, porque, dado o mecanismo do trauma, dada toda a história, dado o ultrassom, a gente não ia desistir até encontrar esse corpo estranho. A gente foi identando bem, principalmente a região mais nasal primeiro, que pelo aspecto da câmara anterior era o lugar onde era mais possível que a gente tivesse um corpo estranho alojado, mas depois continuamos explorando, olhando todos os cantinhos desse olho, mais de uma vez para procurar esse corpo estranho, e a gente não conseguiu encontrar nada. A retina, pelo contrário, tinha um aspecto muito bom. A única coisa que haviam eram alguns sinais de retinopatia diabética não proliferativa leve. Aqui, novamente, indentando por fora do olho, para ver se a gente conseguia deslocar esse possível corpo estranho, mas não encontramos nada. Havia apenas uma pequena região com uma região um pouquinho suspeita que a gente acabou optando por fazer um laser com a sonda de Ender Laser, só pela maior segurança do paciente. Uma região de uma pequenininha rotura que a gente acabou bloqueando com laser, já que já estávamos lá dentro durante a vitrectomia, a gente optou por fazer esse laser. É, essa cirurgia, a gente ficou bastante tempo procurando corpo estranho, mas não encontramos. Só depois disso optamos pelo implante da lente intraocular no sulco, né? Jamais iríamos implantar a lente intraocular antes de ter certeza que não havia corpo estranho. A lente teve um suporte bom no sulco. Enfim, fizemos a remoção das esclerotomias, saída negativo, colírios e assim terminou a nossa cirurgia. Vou mostrar agora o segmento pós-operatório para vocês. No POI, sem nenhuma evidência de corpo estranho na cavidade vítrea ou na câmara anterior, o paciente com um aspecto bem bom para o pós-operatório imediato.
No sétimo pós-operatório, conseguimos, né, dilatar esse paciente, não tinha nenhuma evidência de corpo estranho intraocular na cavidade vítreo novamente. Repetiu o ultrassom, né, por um excesso de zelo, e aí realmente o ultrassom foi bem certeiro que não havia nenhum corpo estranho. No sétimo pós-operatório, esse paciente que era antes só via movimento de mão, já estava com a acuidade visual sem correção de 20/80, uma pressão intraocular de 16 e apenas traços de células na câmara anterior, retina aplicada. E agora, observe que a gente está no, né, 70, assim, no pós-operatório 70. Vi esse paciente hoje, né? A gente acompanha nossos pacientes por bastante tempo. E eu estou muito feliz, ele está muito feliz, porque a acuidade visual dele, que antes era movimento de mãos, está 20/32 sem nenhuma correção, isso considerando ainda aquele astigmatismo dos pontos na córnea. Uma pressão intraocular de 15, ausência de reação de câmara anterior, um olho muito calmo, retina aplicada, e essa é a retinografia dele de hoje. Apenas alguns microaneurismas, e realmente a gente fica muito, muito feliz com esse resultado, né? E, enfim, afinal, o que que era aquele corpo estranho, né? Voltando para nossa imagem. O que o pessoal do ultrassom falou? É isso que eu pedi para a Carolina conversar, porque Fui é atrás, fui atrás do pessoal do ultrassom. Eles disseram que o mais provável, né, agora olhando essa imagem em retrospecto e assistindo o vídeo da cirurgia, o mais provável é que isso tenha sido uma impregnação mais intensa da hialoide nessa região, que inclusive corresponde à topografia do anel de Weiss. Então, provavelmente o que a gente estava vendo aí era o próprio anel de Weiss. É, Bom, eu fiz cirurgia geral antes de fazer oftalmologia, e na cirurgia geral a gente tem muito conceito da laparotomia branca, né? Quando você abre a barriga do paciente e não encontra nada, chama isso de laparotomia branca. Então, por isso que eu fiz os meus slides todos em branco, porque a gente poderia começar a usar esse termo nessa situação bem incomum, mas que foi bastante interessante, da vitrectomia branca. Muito obrigada. ótimo, Carol, parabéns. Parabéns! Ótima cirurgia, parabéns. É. Algum Obrigada, comentário? professora. Tereza, algum comentário final? Mauro, Jorge? Não, eu acho assim que, além do que eles falaram, que é o anel de Weiss, eu acho que poderia haver a parte do ganho que eles colocam no ultrassom, para ver se consegue, da próxima vez, fazer um melhor diagnóstico. Eu acho que aumentando ou diminuindo o ganho, você vai ter o menor ou maior refletividade dessa estrutura, e vai dar para dar uma ideia melhor do diagnóstico. Mas foi muito bem abordado, parabéns de novo pela cirurgia. Ótimo. Mauro, Jorge, alguma... Nada, alguma... não. Dá os parabéns, aprendi aí essa vitré branca e a hialoide posterior impregnada, aparece vários formatos e que a gente tem que ter muita experiência para identificar o que é, até diferenciar de escolamento de retina, que às vezes você está tão impregnada que você vai, mas aí era bem localizado. Realmente pode ser um anel de Weiss ou alguma região que ficou mais impregnada, processo inflamatório, mas perfeito. Parabéns. Mauro? Queria parabenizar também, mas possivelmente, no fundo, das inflamações, possivelmente até antes do primeiro procedimento e depois, fosse só relacionados à exposição do material cristalino, tipo faco anafilático. De qualquer jeito, eu concordo com a Carolina e parabenizo pela comparação. No fundo, teria que fazer assim, na hipótese, é como endoftalmista, você tem hipótese de endoftalmista, você trata endoftalmista, você tem hipótese de corpo estranho, trata o corpo estranho, se Deus quiser, a gente vai estar errado, melhor ainda, menos risco de ter complicação, mas eu acho que é uma situação, na hora que você faz a hipótese, que não dá para contemplar as outras hipóteses que não têm urgência. Então, a gente acaba operando e maravilha que não tinha nada e deu tudo certo. Perfeito, perfeito. Carol, parabéns pelo caso, parabéns pela cirurgia, pela técnica cirúrgica, pelo acompanhamento do paciente, por você ter trazido o paciente de MM para 20/30, né? Isso é demais. Meu dia tá feito hoje. Tá bom, obrigado. Agradeço também então, ao Mauro Goldbaum, Jorge Rocha, Teresa Bonanomi, que discutiram o caso, e as participações aqui no chat do Diogo Fukuda e do Rubens Ávila, tá? Obrigado para vocês. Obrigado a todos que apresentaram. Então, de novo, Carolina Martinez, o José Fonseca que apresentou o artigo, a Melissa Amaral que apresentou a imagem,
e a Gabriela Mota, que apresentou o caso cirúrgico. Quinta-feira que vem a gente volta com mais coisas, mais casos, tá? Boa Tudo de noite. bom pra vocês. Boa noite, Obrigado.